Acontece. Pastor Mário, então. Deus abençoe. Obrigado. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa escola dominical de quinta-feira. Não dá para ser, né? Dominical de quinta-feira não daria, né? Escola de quinta-feira, né? Muito bem. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 9. Apocalipse, número 9. Quero bem-vindar meus irmãos e também aqueles que estão assistindo essa transmissão online e também aqueles que mais tarde também vão acompanhar o nosso estudo. Apocalipse, capítulo de número 9. Irmãos, na aula anterior, nós fizemos um contraste entre o poder bélico da atualidade em relação ao poder soberano de Deus. E nós descobrimos, na aula anterior, que durante a segunda metade da grande tribulação, Deus vai soltar demônios para atuar no mundo durante o período da grande tribulação, pelo menos nos finais daqueles 7 anos. E curiosamente, ao longo da história, as nações elas mediram sua força pelo tamanho de seus exércitos. E mesmo hoje, somando todos os exércitos do mundo, nós chegamos ao número de 50 milhões de combatentes, na atualidade. E esse número de 50 milhões de militares já é um número muito assustador, Somando aí e associado às armas modernas de destruição em massa. Entretanto, quando nós estudamos Apocalipse capítulo 9, Apocalipse capítulo número 9, revela que nem todo o poder militar da humanidade reunido seria suficiente para comparar o número de demônios que Deus vai liberar no finalzinho da grande tribulação. Nós estamos falando de 200 milhões de demônios que serão soltos cronologicamente aí no 6º ano da grande tribulação. Então preste atenção, João escreve para nós esse exército demoníaco de 200 milhões de seres malignos, E olha, mesmo que o homem na atualidade tenha chegado ao auge da sua capacidade de destruição, ainda assim, aquilo que Deus tem reservado para o final dos tempos é infinitamente abaixo, daquilo que Deus vai fazer naqueles dias. Às vezes as pessoas ficam procurando sinais dos finais dos tempos. Eis aqui um sinal. Que sinal, hein? Para o final dos tempos. 200 milhões de seres malignos soltos do abismo, eles não estão nem entre nós. Eles estão presos no abismo. Desde a queda dos anjos até esse momento eles estão aprisionados no abismo e serão soltos
momento para Deus aí impingir sobre o mundo inteiro o seu juízo, né? Então isso aqui foi uma parte da aula anterior. Nós também aprendemos a abertura da quinta trombeta, que seria o primeiro ai, né? A expressão ai, de acordo com Apocalipse 8:13, a palavra ai quer dizer grande aflição. São 3 ais. A quinta trombeta seria o primeiro ai. Foi o que nós estudamos na aula anterior. E nós aprendemos que quando o quinto anjo toca a quinta trombeta, o texto bíblico fala sobre demônios também, né? Deus libertando demônios que estão presos desde a antiga rebelião angelical. E esses demônios, eles serão libertados para atormentar os homens. Atormentar os homens. Por um período de 5 meses. E o tormento deles é semelhante à picada de escorpião, né? Por 5 meses eles vão sofrer essa dor, por isso, grande aflição, né? O texto bíblico fala que eles procurarão a morte, né? E a morte fugirá deles, né? E vai ser um tormento físico, um tormento emocional, um tormento psicológico, levando as pessoas a desejarem a morte, mas sem alcançá-la. E interessante que durante esses 5 meses, nós estamos aqui nós estamos no 6º ano, né? O primeiro semestre do 6º ano, 5 meses de intenso sofrimento, né? Intenso sofrimento. E nesse período as pessoas provavelmente vão procurar alívio para a sua angústia, e não vai haver tratamento, não vai haver cura. E ainda assim, mesmo diante de tamanha dor, o objetivo não é destruí-los, mas é uma tentativa de atrair esses homens a essa finalidade aqui, ó. O objetivo desse tormento é levá-los ao arrependimento. Mas a Bíblia vai apontar para nós que mesmo assim eles não vão se arrepender, né? Interessante que nos dias atuais Deus usa a graça para chamar os homens ao arrependimento. E os homens não se arrependem, Deus usando a graça. Naqueles dias, Deus vai usar o juízo. E uma das maneiras desse juízo se materializar é através desse tormento, dessa grande aflição. Então o texto deixa claro, irmãos, que esses demônios, né, eles agirão debaixo de limites rígidos, né? Pelo menos nessa primeira etapa desse primeiro ai, limites rígidos. E que limites seriam esses? Número 1, só atormentar. Só atormentar. Número 2, por tempo determinado. E número 3, as pessoas que serão atormentadas serão apenas pessoas ímpias, aquelas que não têm o selo de Deus, né, a marca de Deus. Então os ímpios serão atormentados por 5 meses. Isso reforça, irmãos, mesmo no cenário mais sombrio da história, Deus continua no controle. No controle absoluto. Irmãos, nada acontece
sem a sua permissão. Você está passando por lutas aí? Né? Alguns de vocês estão passando por lutas bem acirradas, né? Bem acirradas. Alguns estão padecendo de tragédias, né, que não dá para a gente entender. Alguns de vocês com problemas de saúde sérios, e às vezes à luz da medicina a resposta às vezes parece ser tardia. Nós temos que entender, irmãos, que por mais sombrio que seja a trajetória da história humana, Deus ainda tem controle absoluto sobre a história. E não há um momento mais sombrio do que esse daqui que nós estamos narrando aqui para vocês, né? As coisas vão piorar? Vão piorar, mas não tem nada que se compare a esse sofrimento que essas pessoas estão passando aqui. Você acha que você sofre? Você não tem a menor ideia do que essas pessoas vão sofrer por 5 meses aqui, né? Então Deus continua no controle. Nada foge à sua permissão, né? Não sei se vocês têm acompanhado um novo vírus que está aí assombrando a Ásia, né? A Índia, principalmente, né? Estão falando aí de um Covid número 2, mais letal. Parece que 70% de letalidade em relação às pessoas que contraem esse vírus. Estão tomando algumas medidas para que não venha para cá, fique ali, na região da Índia. Já há alguns casos dos Estados Unidos, a suspeita aí que há 5 casos aqui no Brasil. Falei para a Juliana, tomara que isso não seja verdade, né? Mas tem tantas pessoas falando sobre isso, que a gente fica meio assustado. Eu não quero passar novamente por uma Covid, né? Foi bem desastroso, bem ruim, né? Mas caso isso aconteça, né, no pior cenário da história, Deus ainda tem controle sobre tudo aquilo que acontece. E hoje nós vamos entrar então na 6ª trombeta. Na 6ª trombeta. Que seria o segundo ai. A segunda grande aflição. Leia comigo, por favor, Apocalipse capítulo 9, 13 a 21. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta. Os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates foram então soltos os 4 anjos que se acham preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Nós estamos falando de 200 milhões de demônios. 200 milhões de demônios aqui. 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpente, e tinha a cabeça, e com ela causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios
os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram de seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Vamos orar. Querido Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, pedindo que o Senhor nos abençoe aquilo que vamos estudar nesse momento. Nós estamos estudando o final dos tempos, onde o Senhor está aplicando o juízo sobre a humanidade pelo fato de eles terem rejeitado o Messias, terem rejeitado o chamado ao arrependimento por meio da mensagem do Evangelho. Embora nesses dias a mensagem do Evangelho continuará sendo pregada, embora muitas pessoas hão de se converter, ainda assim, milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas vão se recusar a entender da necessidade de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e por causa da maldade deles, por causa de suas obras más, eles serão devidamente responsabilizados por isso. Pedimos ao Pai que nos dê clareza ao estudarmos esse texto e oramos em nome de Jesus. Amém. Se os irmãos se atentarem até aqui, os juízos não os matou, né? Até aqui Deus permitiu dor, mas preservou essas pessoas em vida. Até aqui, irmãos, o sofrimento foi um alerta, mas agora o alerta termina. Se o primeiro ai foi o tormento que levou os homens a desejar a morte, o segundo ai, a morte que vem, ela vem sem pedir permissão. Note a força dessa expressão no versículo 15. Esses anjos aí que serão soltos, né? Eles não serão soltos de forma aleatória ou por acaso. Olha o que o texto diz no versículo 15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Sabe o que isso significa, irmãos? Que a morte de qualquer que seja a pessoa tem agenda marcada por Deus. Ninguém morre por acaso. A morte de uma pessoa não é um acidente da história. O texto bíblico vai apontar para nós que Deus tem controle até na morte de pessoas. Nunca houve na história da humanidade uma guerra que ceifasse 1/3 da população mundial. E aqui não é uma guerra entre nações. Aqui nós, irmãos, nós estamos vendo um juízo vindo da própria parte de Deus contra os rebeldes. E sabe o que é assustador aqui? Não apenas o fato da morte de 1/3 da população mundial. Na verdade, isso aqui é muito pavoroso. 1/3 da população mundial. Embora até aqui muitas pessoas já haviam morrido, né, pelos outros juízos. Mas ainda nós estamos falando de uma grande massa populacional que sobrevive até esse momento aqui. Mas a partir desse momento tem a morte de 1/3 da população. Esse número é um número assustador. Só que mais assustador do que isso é o fato de Deus usar 200 milhões de demônios que foram preparados para executar esse juízo. Só que mais assustador do que saber que 1/3 da população mundial vai morrer, mais assustador do que saber que 200 milhões de demônios serão soltos para executar essa mortandade, mais assustador é saber que aqueles que vão sobreviver, eles não vão
não se arrepender. Nós estamos ainda, irmãos, na casa de bilhões de pessoas que estão vivas ainda. Veja o texto, versículo 20. Apocalipse 9:20. Nós estamos falando ainda de muita gente, ímpias, que estão vivas até então. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, e que diz o texto? Não se arrependeram das obras das suas mãos. Sabe o que nós podemos aprender com isso aqui, irmãos? Que a dor não converte ninguém. Você já ouviu aquele ditado? Ele não procede. Se não vem pelo amor, vem. Esse ditado não procede. Não procede. Tem gente que não vem nem pela dor. Nós estamos falando de bilhões de pessoas no mundo. Interessante que ter notícias e presenciar morte de centenas de pessoas, isso não causa quebrantamento. Se isso causasse quebrantamento com a Covid-19, milhares de pessoas teriam se convertido pela quantidade de mortes, e foi muito pouco, né? Em relação aqui, a Covid dizimou apenas 2% da população mundial. A Covid, 2%. Aqui eu estou falando de 1/3 da população mundial. Eu estou falando de 33,3% da população mundial. A Covid só matou 2%. Ou seja, dor não converte ninguém. E você saber que milhões de pessoas estão morrendo por causa dos seus pecados, isso também não traz quebrantamento. A gente teve notícias aí de uma pessoa da nossa igreja que perdeu seus familiares. E a gente talvez possa ser levado a pensar, não, a dor que essas pessoas estão sofrendo, quem sabe elas vão se converter. Por causa da morte dessas duas pessoas, quem sabe eles vão ficar quebrantados? Não necessariamente. Eles podem continuar de forma impenitente, ou seja, com o coração duro, e não se arrepender. Você quer um exemplo histórico de que mesmo tragédias não causam arrependimento e contrição? O caso de Faraó, lá no Antigo Testamento. Faraó, ele presenciou sinais, ele presenciou mortes de pessoas, e o faraó não se arrependeu, pelo contrário, ele manteve o seu coração endurecido. Irmãos, isso traz para nós uma grande lição. Sabe, irmãos, o problema do homem não é falta de evidências. Eu vejo as discussões midiáticas, Prove a existência de Deus, prove que você está certo, prove que a Bíblia é a verdade, prove que a sua ideia, irmãos, o homem, ele não é convencido por evidências. Por que não? Porque o seu coração é duro. Por isso que conversão é uma obra que só Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Eu entrego a mensagem pura, eu entrego a mensagem genuína, na esperança que Deus, em sua misericórdia, convença esse infeliz da sua vida miserável e da infelicidade da sua vida. Só Deus pode fazer essa obra salvífica. Você pode ir com os melhores argumentos, com as próprias evidências. As pessoas não querem provas, elas não querem evidências. Elas não vão se converter pelo sofrimento impingido sobre elas. Elas não vão se converter pela quantidade de pessoas que morrem próximas dela. Elas não vão fazer isso porque o coração delas é duro. A dureza do coração delas. Por isso que é verdade aquele hino que está no Cantor Cristão. Cristo é a nossa única
esperança. Cristo é a sua única esperança. Irmãos, ainda falta uma trombeta. Falta ainda a 7ª trombeta. Falta ainda o 3º ai. Nós tivemos a primeira grande aflição. Nós já tivemos a 2ª grande aflição, que é a morte desse 1/3 de pessoas. Ainda falta, um 3º ai, que nós vamos estudar na semana que vem, se o Senhor Deus permitir. Mas eu quero deixar aqui um desafio ao seu coração, um alerta, na verdade. Não necessariamente para você, porque talvez você já ouviu a voz do Senhor, mas é um alerta que eu quero deixar para você, em vista a isso que nós aprendemos aqui. Esse alerta está lá no livro de Hebreus, capítulo 3, que é uma grande lição que eu tiro de tudo isso que nós estamos estudando. Lembrando que a matéria de hoje, na verdade, é a matéria da aula anterior. Eu só não consegui concluí-la, então estou concluindo agora, tá bom? Boa parte do conteúdo eu já havia ministrado na aula anterior. Aqui seria o finalzinho, que eu não quis avançar devido ao horário, tá bom? Então hoje eu concluo a aula 24. Eu quero trazer apenas um desafio ao seu coração, está em Hebreus capítulo 3, versículo 15. Isso serve para você, tá bom? Mas isso serve para as pessoas próximas a você também. O que diz aí a palavra de Deus? Eu quero chamar muito sua atenção, porque o que nós estamos estudando, irmãos, é um evento do futuro, é uma profecia do futuro. Não tem como a história ser diferente. A história vai acontecer exatamente o que foi profetizado aqui no livro do Apocalipse. Mas eu tenho aqui um alerta. É um alerta para você, é um alerta para você talvez falar para as pessoas próximas a você. Olha o que diz aí a palavra de Deus, Hebreus 3,15. É um alerta. Diz assim a palavra de Deus: Hoje. Quando, irmãos? Hoje. Se ouvirdes a sua voz, o que diz a Bíblia Sagrada? Não endureçais o vosso coração. Sabe qual vai ser o principal problema dos homens ímpios da grande tribulação? Isso aqui: dureza de coração. A Bíblia traz um alerta: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, esse texto tem uma palavra que não pode ser ignorada. E a palavra que destaco é a palavra hoje. O texto não diz amanhã. O texto diz hoje. O texto não diz quando for conveniente. O texto diz hoje. O texto não diz quando a tribulação começar. O texto diz hoje. O texto não diz quando a dor vier. Não, o texto diz hoje. O texto não diz quando a morte vier. Não, o texto diz hoje. Apocalipse 9 nos mostrou que chegará um tempo em que Deus falará por meio de juízos. Da dor, da morte. E mesmo assim as pessoas não vão se arrepender. Isso revela algo muito sério, irmãos. Sabe o que revela? Que nós temos o hábito de resistir à voz de Deus. Nós temos o hábito de não nos colocar de prontidão aquilo que Deus nos fala. Irmãos, o endurecimento do nosso coração, ele não acontece de uma vez, ele é gradual. Ele começa quando Deus fala e a pessoa, ela adia. Deus confronta, a pessoa se justifica.
Deus chama, a pessoa se cala. O texto fala: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, graças a Deus, Deus ainda fala pela sua palavra. Aqui Ele vai falar por meio de juízos. Aqui Deus vai falar por meio da morte. Aqui Deus vai falar por meio do sofrimento. Mas Deus fala por meio da sua palavra. Sabia que Deus hoje, Ele chama o homem pelo Evangelho? Ainda há tempo de graça, né? Ainda há tempo de reconciliação, ainda há tempo de perdão. O juízo de Apocalipse 9, irmãos, mostra o que acontece quando nós desperdiçamos o hoje. Hebreus 3,15 nos lembra que cada vez que Deus fala, existe uma responsabilidade de resposta. Então, qual é o desafio? O desafio não é apenas para o irmão que está ao lado. O desafio não é para a igreja no geral. Não é para a pessoa que está me ouvindo da sua casa. O desafio ele é particular. Ele é para cada um individualmente de vocês. O que foi que Deus falou e você adiou? Qual área do seu pecado que você tem mantido resistente? Que pecado você tem tratado com tolerância? Que chamado Deus tem te dado e você tem empurrado para depois? Então não espere a dor ensinar o que a graça já está te ensinando. Não espere perder para aprender, valorizar. Não espere o juízo para reconhecer que Deus ele é soberano. Se você pode ouvir a voz do Senhor, segundo o texto de Hebreus, não endureça o seu coração. Responda. Né? Quebrante-se. Renda-se. Arrependa-se. Porque um dia Deus vai falar por meio das trombetas. Hoje ainda Deus fala com uma voz mansa, chamando você pelo nome. Então, nós precisamos buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Nós precisamos invocar Ele enquanto se pode achar. Fecha seus olhos, abaixa sua cabeça por alguns instantes. Embora esse texto nos apresente um Deus que age com firmeza, esse mesmo Deus ainda age de maneira graciosa. E eu não sei como anda a sua vida, não sei de que maneira você tem lidado com aquilo que Deus tem falado para você. O meu desafio é não endureça o seu coração quando Ele falar com você. Quebrante-se perante Ele. Pastor Mário, ore por mim. Ore pela minha vida. Alguém assim? Levanta a sua mão que eu vou orar por você. Pastor, ore pela minha vida. Pela minha vida espiritual. Alguém? Levanta a sua mão para eu poder orar por você. Okay. Obrigado, Senhor, por termos ouvido a sua palavra nesse ensinamento de hoje. Que o Senhor ainda chama de maneira misericordiosa e mansa. Então trabalha nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar o hino 272. 272, uma paixão por ti. Vamos cantar sentados como vocês estão, refletindo um pouquinho na letra, na poesia deste hino, que você possa, enquanto canta, chamar essas verdades para a sua própria vida. Vamos cantar. Fixa meu coração.
morte com todo o meu ser. Amém? Amém. Gente, eu tenho aqui uma pequena avaliação que quero fazer com vocês agora. Heraldo, me ajuda? Vocês não podem ficar muito perto um do outro, porque a tentação da carne é cruel. Afaste. Juliana, pega isso aqui também, por favor. Vocês vão fazer uma prova rapidamente. Preciso saber se vocês estão me acompanhando. Flávia, pode entregar um lápis para cada um? Dá um espaço aí, não se sinta tentado em olhar a folha. Vamos responder já juntos e já corrigimos já essa pequena avaliação. Falta mais alguém. Você não pode tirar menos que 9, tá bom? São 10 questões. Eu lhes proíbo tirar menos que 9. Eu também. Eu não vou saber. Nós vamos ler as questões e você já responde e no final a gente corrige. Tá bom? Todos têm uma folha. Vamos fazer juntos, tá? Todos têm uma folha, né? E um lápis, né? Todos pegaram um lápis? Muito bem, não vou dar cola para vocês. Vocês acham que ia dar cola para vocês? Muito bem, vamos lá. Segundo Apocalipse 9, qual contraste foi destacado entre o poder humano e o poder divino? A. O poder econômico das nações e a sabedoria divina. Marca um X se você acha que é essa alternativa. O poder religioso dos homens e o poder angelical. O poder bélico humano e o poder soberano de Deus, ou o poder político e o poder profético? Qual que você acha que é correto? Marca um X. Vamos avançar? Número 2. O número aproximado. Só marca um X na questão 1 só, tá? Questão número 2. Acompanhe comigo aí. O número aproximado de milhares humanos somados em todo o mundo hoje é de o número de militares. Se pegarmos todos os exércitos, é de 20 milhões de militares, 50 milhões, 100 milhões ou 200 milhões? Marca um X na alternativa que você acha que é correta. Questão número 3. O exército descrito por João em Apocalipse 9 possui aproximadamente quantos demônios? 50 milhões, 100 milhões, 150 milhões ou 200 milhões? Marca um X. Quarta questão. O juízo da quinta trombeta, o primeiro ai, teve como principal característica a morte imediata da humanidade. B. A destruição total das nações. C. O tormento intenso, sem permissão para matar. Ou D. A guerra entre povos e reinos. Qual seria o juízo da quinta trombeta? Marca um X na alternativa que você acha ser correta. Muito bem, questão 5. Durante o tormento da quinta trombeta, ainda nós estamos na quinta trombeta, os demônios receberam autoridade para A. Matar todos os homens. B. Atormentar por tempo indeterminado. C. Atormentar por 5 meses os que não pertencem a Deus. Ou D. Atormentar apenas líderes políticos. Questão número 6. O que diferencia o segundo ai, sexta trombeta, em relação ao primeiro? O que diferencia? A. O sofrimento é menor. B. O juízo ocorre sem participação angelical. C. A dor
dá lugar à morte em grande escala, ou D, o arrependimento se torna generalizado. É uma segunda Nínive aqui. O que acontece? Muito bem, questão número 7. Segundo Apocalipse 9,15, os 4 anjos estavam preparados para A, um tempo simbólico e indefinido. B, um momento aleatório da história. C, a hora, o dia, o mês e o ano determinados por Deus. D, o final imediato da humanidade. Qual alternativa é correta? Marca um X. Questão número 8. Qual proporção da humanidade é morta no juízo da sexta trombeta? Qual é a proporção? 1/4, metade, 2/3 ou 1/3? Marca um X na questão que você acha ser correta. Questão número 9, penúltima. Mesmo após esse juízo severo, os homens que sobreviveram A, se arrependeram e buscaram a Deus, amém, né? B, mudaram parcialmente suas práticas. C, permaneceram neutros. Ou D, não se arrependeram de suas obras. Última questão, questão 10. A principal lição espiritual destacada em Apocalipse 9 e Hebreus 3,15 é que a dor sempre produz arrependimento. B, o problema do homem é falta de evidências. C, o arrependimento deve acontecer hoje, no tempo da graça, ou o juízo substitui o Evangelho. Que lição nós aprendemos fazendo um comparativo entre Apocalipse e Hebreus 3,15? Fizeram? Responderam? Não pode ter nota menos que 9. Eu lhes proíbo. Vamos lá. Questão número 1. Questão número 1. Qual seria, na sua opinião, a resposta correta? Sim. Vocês falaram C? Sim. Então está correto. Ok. Questão número 2. Qual que é a resposta correta? B. A B? Está certo. Questão número 3. Qual seria a correta? B. Você tem certeza disso? Sim. Está correto. Questão número 4. C. A B? C. A C, está certo. Questão número 5. C. C? Vocês têm certeza disso? Sim. Correto. Questão número 6. C. A C também? Sim. Não pode ser. Sim. Está correto. Questão número 7. C também. C. Está correto. Questão número 8. D. A D? D. Correta. Questão número 9. D. D? Correto. Questão número 10. C. Se você respondeu C, está correto. Eita. Soma para mim quantas questões vocês acertaram? 10. Quantos acertaram 10? Pode baixar. Quantos acertaram 9? Quantos acertaram 8? 9 foi o mínimo. Vocês estão de parabéns. Amém. Olha, grande é o galardão de vocês. Tá bom. Vamos terminar com uma palavra de oração. Anderson, termina agradecendo a Deus pela nossa aula. Me despeço já também dos irmãos que estiveram conosco. Que Deus também abençoe vocês. Vamos terminar. Grandioso Deus, venho te agradecer, Senhor, pela aula que tivemos hoje, Senhor. Graças a Deus, Senhor, porque